Salve, salve, galera da Madeirada. E notícia interessante, eu acabei de ver uma reportagem aqui, fui pesquisar também no canal do Roberto Nascimento. O Roberto é um jornalista aí, apesar de hoje em dia eu não ser tão fã dele assim, porque eu acho que ele sempre foi meio que assim pro lado da presidência do esporte, ele fez algumas críticas, mas no final ele falando de outra coisa com o Léo Medrado, do Léo Medrado, que é sobre o Yuri Romão. O Léo Medrado acabou fazendo uma entrevista com o Yuri Romão e Yuri deixou algumas coisas no ar. Ele não está suportando a pressão, as vaias que está recebendo, principalmente na última vez que ele apareceu no campo, e a torcida xingou ele pra caramba, né, adjetivando ele e dando muitas vaias e gritando fora Yuri Romão. E a gente fica pensando, o que é que passa na cabeça dele? Será que a minha hashtag fora Yuri Romão vai dar certo? Porque para mim ele é o maior culpado de tudo. Falar de gestão, falar tudo, vou falar um pouquinho disso. Não gosto do trabalho de Yuri Romão em nenhum dos setores. Depois da vinheta, a gente vai falar disso. Drayton Madeira. Drayton Madeira. Pois Yuri Romão vai renunciar? Eu estava vendo no canal do Roberto Nascimento e acompanhando a galera aí. Roberto é um jornalista sério, isso ninguém pode contestar, não é? Apesar de hoje eu não ser fã dele, torno a dizer, mas já vi muitos vídeos, é um dos baluartes aqui, enfim. E a gente está vendo várias críticas, eu faço críticas contundentes, outros fazem críticas contundentes, não é? Pelo trabalho do Yuri Romão. Apesar de eu ver a galera dizer, não, ele faz uma boa gestão, organizou isso, né? A CNRD do esporte e tudo, para mim ele não faz uma boa gestão não, porque organizar dívidas do clube, apesar de que tantos fracassos, é uma obrigação. Isso não é fazer uma boa gestão, isso é uma obrigação de qualquer presidente, de qualquer gestor. Ele tem a obrigação. E outra, o esporte não está pagando nada não, tá? De dívida não. O esporte está em recuperação judicial e aliás que pode ser derrubado por alguns jogadores aí e o próprio Yuri fica desdenhando. Enfim, o Yuri foi um presidente péssimo, na minha opinião, fracasso demais, não tem verbalização, não sabe se comunicar. É um presidente que ele não tem uma oratória boa. Só você ver, quer dizer, parece até que é um cara que não estudou, né? Infelizmente, não tenho nada contra a pessoa dele. Eu acho ele um péssimo presidente. O cara que não sabe nem puxar o casaca, para mim, enfim. Mas, segundo alguns que ele está fazendo, eu vou dizer, só os prejuízos que o esporte teve e não subir para a Série A nesses 2 anos é mais ou menos 160 milhões. Então, como é que uma pessoa pode administrar um clube dando um prejuízo desse ao clube? Então, não é bom administrador. Né? E sim um cara muito soberbo, que é Yuri Romão. Mas, enfim, ele deixou umas arestas aí em uma das entrevistas dele, no Léo Medrado, no Instagram do Léo Medrado, tá lá. E eu vou ver aqui, vou colocar aqui e repercutir, na minha opinião, o que é que está acontecendo. Né? Tá aqui com o Léo Medrado. Eu vou ler aqui, né? O Léo Medrado, que é um jornalista muito sério, entrevistou ele. Yuri, se as pessoas não me querem, 3 pontinhos. O presidente do esporte foi o convidado do craque CBN de ontem. Numa conversa franca, Yuri fez um balanço de 2 anos e 3 meses de gestão. 3 afirmações do presidente. Primeira, o clube reequilibrou financeiramente, entre aspas, na minha opinião. Tinha um déficit de 1,5 milhão por mês, recuperou a credibilidade no mercado. 2, não deveria ter demitido o Dalpozo. Houvesse mais paciência com o treinador, da parte de quem? Se houvesse mais, ele está direcionando mais uma vez a culpa para alguém. É tipo assim, sempre, isso é típico do ser humano desde os tempos de Adão e Eva, né? Mas enfim, houvesse mais paciência com o treinador. O esporte teria ido mais longe. Terceiro, Drubsky terá autonomia, mas dará satisfação ao comitê gestor. Então, isso não é autonomia, né? Formado pelos 3 diretores não remunerados, o novo treinador será contratado dentro de um perfil pré-determinado pelo clube, argumentei. Pelo clube, ponto. Argumentei sobre os 3 erros fatais do departamento de futebol rubro-negro em 2023. A manutenção de Anderson. Yuri afirma que dentro das circunstâncias em que a decisão foi tomada, faria de novo. Não admite que errou, cara. A contratação de Diego Souza, o presidente disse que foi visto,
voto vencido, mas acolheu a decisão. A decisão dos diretores, né? Com a nuência de que não ficou muito clara da comissão técnica a inoportuna declaração de Love. E ele reconhece o erro em ter autorizado o pronunciamento e não haver uma tentativa mais efetiva para reconciliar jogadores e torcida. No final, desejei boa sorte e, para minha surpresa, o presidente não foi incisivo quanto ao cumprimento. Deixa eu ver aqui, porque a letra está pequenininha, eu estou com problema de vista. Total do mandato. Demonstrando uma certa mágoa. O Yuri foi taxativo. Se a pressão, se a torcida, se as pessoas não me querem, como demonstraram no último jogo, nos gritos de fora Yuri, eu não sei. É algo que a gente precisa avaliar, conclui. Olha, isso fica bem claro que ele não está satisfeito com as críticas, correto? Ele não está satisfeito com as críticas. Então, críticas não é uma coisa ruim. Crítica é uma coisa boa. O problema é de onde. Meu professor Marcos Nascimento, grande abraço para ele, grande professor Marcos Nascimento, no tempo que eu fazia faculdade, ele dizia que não existe crítica construtiva nem destrutiva. Crítica é crítica, e eu concordo com ele, depende do ponto de vista de quem recebe a crítica. Se você recebe e pondera, peneira, avalia, você muda o conceito. Se você está errado e tem, não é, a umbridade de reconhecer que está errado, que não é o caso com o Yuri. Eu só vi ele falar a primeira vez agora o caso de Love, porque realmente aquilo foi uma porcaria, aquela coletiva. Acabou com a carreira de Love, primeiramente dentro do esporte, e sabendo de muitos outros. Não é? Ele não teve uma umbridade lá atrás, agora ele vem com isso. Então ele está vendo que as pressões é de todo lado, fora Yuri, fora por quê? Diferentemente do pensamento de outras pessoas aí, eu discordo da boa administração dele. Torno a dizer, a obrigação de pagar as contas é um fato. Não é uma coisa para se elogiar. É fato. Você tem que pagar, tem que pagar, assim dizia seu Amaury, não é? Quando chegaram na minha casa, que eu era criança, e levaram a geladeira da minha casa, porque meu pai vendia livros, comprou uma coleção e não recebeu das pessoas que deviam a ele, e ele teve que dar a geladeira para cobrir isso. Eu nunca esqueço essa frase. Eu tinha 4 anos, eu vi lágrimas nos olhos dele e ele dizer, meu filho, você não deve, você tem que pagar. Então isso é fato, é obrigação, não é uma coisa para se elogiar, é obrigação. E a administração de Yuri é uma administração pífia, em todos os sentidos para mim. O esporte continua devendo dinheiro, tá? Como sempre, de administrações passadas, confesso que não é só da parte dele, e agora vai ter, pode ter certeza que vai ter também, não é? Mas ele deixa aí em aberto que ele não está insatisfeito. Que bom que ele está insatisfeito, porque se ele tivesse mais um pouco de hombridade, ele já tinha pedido para sair há muito tempo, porque ele é o maior responsável por todos os fracassos do esporte. Manutenção de Anderson, não é? Sendo grosseiro com a torcida, não admitindo erros, porque ele acabou de dizer mesmo, aí eu lendo aqui para vocês, que ele não se arrepende. Então, ele é um cara que não tem hombridade nesse sentido. Entendeu? Então, se ele pedir para sair, ele está fazendo um favor à torcida do esporte. Tá? E o Roberto falou, não, o torcedor está preocupado. Eu não estou preocupado, não. Se ele sair, eu vou soltar uma giranda aqui de fogos, né? Rojões, porque ele, para mim, foi um dos piores presidentes. Ele conseguiu ser pior do que Arnaldo Barros, para mim. Porque Arnaldo Barros, pelo menos, montou um time bom. Ele não. Ele foi um presidente fracassado em todos os aspectos, para mim. Ele sim deu prejuízos ao esporte gigantescos. Porque não subir 2 vezes é prejuízo financeiro gigante e ninguém comenta isso. Eu acho que só eu falo isso. Enfim, Yuri, se tu for, tu já vai tarde.